Ei, você aí! Já parou pra pensar quantas vezes mudou pra se encaixar? E calma, não tô falando de coisa ruim, não. Às vezes a gente precisa se adaptar, só que tem um limite. Tem aquela linha fina entre evolução e virar um personagem de si mesmo. E a história que eu vou contar hoje, bom, ela fala exatamente sobre isso. Quem me mandou foi a Clara. E ó, segura essa, porque ela descobriu do pior jeito o que acontece quando você esquece quem realmente é. Antes de começar, já aproveita e se inscreve aqui no E se fosse uma história? Ativa o sininho, deixa o like e comenta aqui o que você faria no lugar da Clara. Bora pra história! A Clara sempre foi daquelas pessoas que ninguém lembra de primeira. Se fosse uma cor, seria bege. Se fosse uma comida, arroz branco sem tempero. Legal? Sim, mas ninguém batia o olho e dizia: nossa, que pessoa incrível! No trabalho, fazia tudo direitinho, mas sempre passava despercebida. Nos grupos de amigos, era aquela que ria das piadas, mas nunca era quem contava. Relacionamentos? Bom, ela quase teve alguns. E o quase era a palavra que mais definia a vida dela. Quase promovida, quase notada, quase lembrada. Até que um dia, Clara resolveu que ia mudar. Mas não foi de um jeito radical, tipo raspar a cabeça ou largar tudo e virar mochileira na Ásia. Não, foi aos poucos. Um cabelo diferente, uma postura mais confiante, um tom de voz ensaiado no espelho. Pequenos ajustes que pareciam inofensivos. E funcionaram. Do nada, o chefe passou a chamá-la para reuniões importantes. Os amigos começaram a convidá-la mais. Até no aplicativo de namoro os matches aumentaram. Clara sentiu que estava no caminho certo. Finalmente, a vida estava acontecendo para ela e não só ao redor dela. Só que... E sempre tem um só que. Algo começou a sair do controle. Tudo começou de um jeito sutil, quase imperceptível. Primeiro, foram os gostos que mudaram. Um dia, ela estava numa conversa e comentou: Ai, eu amo esse cantor! Sempre gostei das músicas dele! A amiga olhou para ela confusa. Ué, mas você sempre disse que odiava? E Clara riu, sem dar importância. Só que aquilo ficou martelando na cabeça dela. Aos poucos, as pequenas mudanças foram virando grandes. O jeito de falar mudou. O humor dela mudou. As expressões que usava há anos sumiram. E o pior, ela não sabia dizer quando isso começou a acontecer. Era como se estivesse interpretando um personagem. E o pior, um personagem que todo mundo amava. A virada não veio de uma vez, tipo raio na cabeça. Foi um acúmulo de pequenas sensações esquisitas que ela ignorava. Mas teve um momento específico que quebrou tudo. Uma sexta-feira, num jantar do trabalho, um dos colegas começou a contar uma história engraçada sobre um encontro ruim. Clara ouviu, riu e congelou. A história era dela, só que não mais. Os detalhes estavam diferentes. Os personagens tinham mudado. Mas aquela história era dela. E o mais assustador, ela nem sentiu que tinha perdido. Foi ali que ela percebeu que não era mais dona da própria vida. Que, sem querer, tinha ditado tanto quem era que suas próprias histórias estavam sendo vividas por outras pessoas. Naquela noite, Clara se olhou no espelho e viu que sim, ela tinha mudado. Mas percebeu também que mudar não foi o erro. O erro foi achar que precisava ser outra pessoa para ser aceita.
E aí vem o ponto. Ela não queria voltar a ser como antes. A mudança trouxe coisas boas. Aprendeu a se impor, a confiar mais nela mesma, a sair da sombra. Só precisava fazer isso do jeito dela, sem se apagar no processo. Então, aos poucos, Clara ajustou a própria versão. Ela trouxe de volta as piadas bobas, sem medo de parecer menos cool. Falou a verdade nas reuniões, sem querer agradar. E se alguém perguntasse se ela gostava de um cantor que odiava, ela ia dizer a verdade. E foi ali que ela percebeu que depois de tanto tempo, estava finalmente de volta. E aí, lembra da música Abracadabra da Lady Gaga? O refrão fala de um feitiço, de algo que pode ser encantamento ou destruição. A Clara viveu exatamente isso. Ela lançou um feitiço sobre si mesma, querendo ser vista, ser notada. Mas no meio do processo, quase se perdeu completamente. Como na música, ela teve que escolher amor ou morte, identidade ou ilusão. No fim, ela percebeu que a verdadeira mágica da vida não está em se transformar, está em evoluir sem perder a essência. Então, qual feitiço você vai lançar? Se curtiu essa história, já sabe. Se inscreve no E Se Fosse Uma História, ativa o sininho e comenta aqui o que achou. E claro, compartilha com aquele amigo que vive mudando para agradar os outros. Até a próxima!